Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra. A história de Sansão é daquelas que nunca envelhecem, né? É um lembrete poderoso de que a maior das forças pode sim ser derrubada pela menor das fraquezas. Vamos mergulhar nessa narrativa épica sobre poder divino, paixão humana e uma traição devastadora. Essa é a pergunta que define toda a jornada trágica de Sansão. E a resposta, como a gente vai ver, não tem um campo de batalha não, tá bem no fundo do coração dele. Olha que interessante. A história de Sansão começa antes mesmo dele nascer. Um anjo apareceu e anunciou a sua chegada, declarando que ele seria um nazireu, uma pessoa consagrada a Deus, destinada desde o ventre a um propósito único e com uma força, assim, sobrenatural. E aqui que está o pulo do gato. O poder não vinha do cabelo em si. O cabelo era só o símbolo, a parte visível do voto dele com Deus. A verdadeira fonte da força era a fidelidade a esse pacto sagrado. Enquanto o voto fosse mantido, a força dele seria simplesmente invencível. Gente, que força era essa? Como juiz de Israel, Sansão virou uma lenda viva. Ele não precisava de exércitos, ele era o exército. Uma verdadeira força da natureza que espalhava o terror entre os filisteus, que eram os opressores do povo dele na época. Mas é aqui que a gente vê a grande contradição do Sansão. De um lado, uma força capaz de rasgar um leão ao meio com as mãos. Do outro, fraquezas terrivelmente humanas. Uma paixão cega, um orgulho que não tinha limites e uma autoconfiança que beirava o absurdo. Nenhuma força física podia proteger ele dele mesmo. E então surge Dalila. O nome dela se tornaria praticamente um sinônimo de traição. Os líderes filisteus que por anos tremeram diante da força de Sansão finalmente viram uma brecha, uma fraqueza. E essa fraqueza tinha nome. E o preço oferecido foi astronômico. 1.100 moedas de prata, de cada um dos líderes filisteus. Era uma fortuna para comprar um segredo, uma fortuna para comprar uma alma. Esse era o valor da traição. O mais inacreditável é a arrogância de Sansão. 3 vezes a Dalila arma uma cilada para ele e 3 vezes ele mente e escapa, rindo da situação. Mas em vez de perceber o perigo mortal, ele se diverte. Para ele era um jogo de poder, um jogo de sedução. O orgulho dele era tanto que o cegou. Ele não estava brincando com o fogo, ele estava dançando na beira de um abismo. Quando a sedução não deu certo, Dalila usou a arma mais antiga e eficaz que existe, a manipulação emocional. Dia após dia, ela foi tecendo uma teia de culpa, de chantagem. A batalha não era mais de força física, era uma guerra psicológica que ele, infelizmente, estava prestes a perder. E essa pressão constante acabou quebrando ele. Exausto, derrotado não por um exército, mas por palavras, Sansão entrega a alma. Ele revela o segredo do seu voto, a chave da sua força, a essência de quem ele era. No colo dela, talvez buscando algum conforto, algum afeto, Sansão adormeceu. Mas aquele não era um refúgio seguro, era o palco da sua ruína. Ao confessar o segredo, ele se entregou por completo, ficou totalmente vulnerável. E ali, no silêncio, a tesoura selou o destino dele. Quando Dalila gritou, Sansão acordou pronto para mais um dos seus jogos, super confiante na sua força. Ele se levantou para lutar, só que a força não estava mais lá. Ele ainda não sabia, mas Deus o havia deixado. A queda foi imediata e foi brutal. A força sumiu. Os olhos dele, que tanto desejaram o que não deviam, foram vazados. Acorrentado, ele foi forçado a girar um moinho como um animal de carga. O herói de Israel, o homem mais forte do mundo, virou um espetáculo de humilhação pública. O ato final acontece no coração do território inimigo. Os filisteus fazem um grande festival para celebrar o seu deus Dagon, a quem eles dão o crédito pela vitória. E para entreter a multidão, eles trazem o seu maior troféu de guerra, um Sansão cego e quebrado. Só que, na escuridão da prisão, algo começou a mudar. Sem seu orgulho, sem sua força, Sansão encontrou uma coisa que tinha perdido há muito tempo: a humildade. Lá no fundo do poço, ele começou a se reconectar com a verdadeira fonte do seu poder. E ali, no meio de toda aquela zombaria, Sansão faz uma última oração.
Não é um pedido arrogante, é um clamor de humildade, de desespero. Ele pede a Deus que se lembre dele, que dê a ele força, só mais uma vez. Com as mãos nos 2 pilares centrais que sustentavam o templo, ele orou e empurrou com tudo o que tinha. Num último ato de força divina, a estrutura inteira veio abaixo, esmagando mais de 3.000 filisteus, incluindo toda a liderança deles. E aqui vem a ironia final, a mais poderosa de todas. Dizem que ele matou mais gente na sua morte do que durante a vida inteira. No seu momento de maior fraqueza, de maior humilhação, ele cumpriu o seu propósito do jeito mais trágico e definitivo possível. Então, o que o legado de Sansão nos diz hoje em dia? A história dele é muito mais que uma tragédia antiga. É um aviso atemporal sobre o perigo de um propósito desperdiçado. A lição é muito clara. Sansão esqueceu a verdadeira fonte da sua força, achando que ela era dele e pronto. O orgulho e as paixões o deixaram cego para a traição que estava bem na sua frente. Mas, e isso é crucial, a história dele também mostra que mesmo na falha mais completa, um único ato de humildade pode trazer redenção. E assim, a história de Sansão ecoa através do tempo e deixa essa pergunta para a gente pensar. Quais são as nossas maiores forças? E mais importante, será que a gente se lembra da verdadeira origem delas? A resposta pode definir o nosso próprio destino. A Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra.